a única esperança da gente é a produtividade. A única esperança da gente é que coisas como inteligência artificial, robótica, permeiem a economia brasileira e a gente possa novamente que eu digo, esse processo que a gente abandonou, ou que a gente perdeu, né, em 1970, a gente não soube migrar para a nova fase depois de 1970, que a gente traga isso de volta. Sem crescimento de produtividade não tem esperança para ninguém. Sem crescimento de produtividade, a renda média do país não vai crescer. Sem crescimento de produtividade, os problemas não vão desaparecer. E sendo sangue para tudo quanto é lado, eu acho que representa bem o conflito social atual no Brasil. Né? O cara está endividado com 30%, ele está chateado, ele sai na rua, ele é roubado no ponto de ônibus, recebe o salário dele, é roubado, ele olha a situação que está acontecendo em diversos níveis no Brasil e diz assim, poxa, cara, eu acabei de ter um escândalo de corrupção vindo de 2014, agora 10 anos depois eu tenho outro escândalo de corrupção. O que mudou nisso tudo? Né? A minha vida, eu tenho um sentimento que minha vida não está andando para frente. E eu gostaria de falar para as pessoas, minha concepção, tá? Eu gostaria de falar para as pessoas o seguinte, vamos ter maturidade nesse momento. Maturidade no seguinte sentido, tá? Eu acho que as pessoas pensam assim, olha, se tiver... Eu acho que esse é o pensamento básico da maioria das pessoas. Se tiver um incumbente, a gente vai ter problemas. A Faria Lima não vai gostar se tiver um incumbente. Se tiver a reeleição do presidente Lula, não vai gostar, a gente vai passar por um período difícil. E se tiver uma alternância de governo, a Faria Lima vai gostar e vai ser bom. Eu vou comprar o Ibov. Eu vou argumentar que os dois processos vão acabar no mesmo ponto. Vamos supor que eu reeleja o presidente Lula. E vamos supor que os comentaristas estejam certos. A Faria Lima não vai gostar. Tá? Aí você tem um processo em que você vai esgarçar os ativos brasileiros, né? O pessoal que é investidor, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo tem um interesse em investimento, mas daí você vai bater naquele ponto que eu falei da beira do abismo. E na beira do abismo, o Brasil tende a encontrar caminhos. Tá? No limite, tira-se um presidente e coloca-se outro, e a gente vai achar o caminho, né? Um teto de gastos, uma reforma, que vai levar a gente aqui. Agora, eu acho que o caminho que as pessoas não percebem é qual seria o caminho da alternativa. Tá? A não ser que essa alternativa seja um iluminado, seja uma pessoa realmente de luzes, né? Você vai ter uma euforia inicial. Tá? Vamos supor o nome Flávio Bolsonaro. Tá? Você vai ter uma euforia inicial. Vamos ser sinceros, Flávio Bolsonaro nunca gerenciou nada. Tá? Ele foi deputado, mas ele nunca foi um gerente, ele nunca comandou um país. Ele não comandou um processo político dessa magnitude, dessa dificuldade. E como a gente falou com o empreendedorismo, demora tempo para aprender para o Flávio Bolsonaro. Aí você vai chegar e vai ter a inicial bem, mas você vai pegar o quê? Mesmo problema, uma Câmara super forte, vários interesses que têm que ser lidados no momento, tá? Um processo político que virou um parlamentarismo disfarçado em vários aspectos, e você vai ter que lidar com isso. Em algum momento, essa expectativa aqui vai ter que convergir para essa realidade daqui. Você vai ter que fazer reformas difíceis, você vai ter que fazer o processo difícil, você vai ter que passar pelo desgaste. E talvez esses dois processos converjam para o mesmo ponto. E o mesmo ponto você vai ter que passar por um ponto de estresse, um ponto em que as coisas sejam difíceis, para que você tenha essa junção crítica em que você possa passar para o próximo estágio da história brasileira. O Temer, eu sempre digo isso, para fazer isso, teve 5% de popularidade e não conseguiu nem ser candidato. O Temer fez as maiores reformas necessárias para que o Brasil não caísse do precipício. Ninguém gostou. 95% da população não gostou. A gente tinha quebrado se não fosse aquilo. 90% da população, 5% da população não gostou. E ele não conseguiu nem ser... Não é que ele perdeu a eleição. Ele não conseguiu ser candidato. Meirelles, que é um cara que foi um cara fundamental no governo Lula 1. Um cara que trabalhou pelo país enormemente, que eu tenho enorme respeito. Um cara que no governo Temer foi fundamental na parte do teto de gastos. Ele teve 1% dos votos. A brincadeira que eu sempre falo é assim, e aí essa eleição, quem é o seu 3% que você vai votar? Né? Quem é o cara bom, mas que só vai ter 1 ou 2 ou 3% dos votos? Porque essa é a realidade. O brasileiro, ele tem a mentalidade em que ele vai votar num cara que é salvador da pátria. E é natural, quando as suas instituições são fracas, né, você tende a ter heróis, né? A gente é nossos heróis dos anos 80. Quando as coisas estavam muito difíceis no Brasil, dos anos 80, começo dos anos 90, a seleção brasileira era herói. Ayrton Senna era herói. A gente precisa de heróis. Dessa vez vai ter que arranjar um político, porque quando a gente o negócio tá feio pra gente. Mas quando a gente está estabilizado pessoalmente, quando a gente está forte socialmente, a gente não precisa de heróis. A gente está tão preocupado em
fazer o nosso trabalho, em dar o melhor da gente, em progredir, em cuidar das nossas famílias, a gente não está interessado em heróis. Entendeu? Eu gosto muito do João Fonseca. Aliás, o cara que vem ali perto, vizinho ali, né? Tipo assim, tem amigos ali, pessoa que gerencia ele, é muito meu amigo. Cara, mas, tipo assim, eu quero que o João Fonseca seja um cara fantástico, mas não quero que seja um herói brasileiro, como Ayrton Senna foi, coisa do gênero. Quando você precisa de herói, a coisa está muito errada no país. Tem um ditado que diz isso: triste o povo que precisa de heróis. Muito triste.